Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu sou o professor Rodolfo Scachetti, eu sou professor aqui da Unifesp, no campus Baixada Santista. Eu sou da área de humanas, então minha formação é em sociologia, né, desde a graduação até o doutorado. Trabalho fundamentalmente, assim, em interação, né, com colegas de outros eixos aqui, de outras áreas. E, assim, como eu tenho uma certa predileção, assim, por pesquisas envolvendo imagens, percepção, arte, estética, né? Eu gosto muito de trabalhar com o meio ambiente em interface com essas áreas. Eu acabei ficando responsável por esse bloco, né, em que a gente vai discutir. Não sei se vocês já navegaram no na plataforma, mas vocês vão perceber que lá vocês vão encontrar temas mais voltados para essa questão, né? Para a questão, um conhecimento um pouco mais de humanidades, de subjetividades, de experiência, de percepção, em relação aos temas do mar, tá? Então, assim, arte, assim, experiências, memórias, né, subjetividades, acho que essa seria, a gente poderia dizer que essa seria a principal tônica desse bloco, né, desse módulo que eu estou responsável, né, que se chama Mergulhando no Oceano, né. Então, assim, tem lá uma diversidade de materiais muito legais, muito bem feitos, né, pela professora Priscila, que acho que pretendem ajudar vocês na prática, né, de vocês, né, assim, para ajudar mesmo a fomentar o trabalho, né, educativo. Acho que nosso objetivo nesse módulo é trocar experiências, né, acho que coisa mais rica do universo. E, assim, para começar a esquentar um pouco a nossa interação, eu trouxe algumas ideias para a gente começar, né, a trocar um pouco de impressões, né? Eu trouxe algumas ideias sobre um pouco esse eixo, né? Que eu estou tentando dizer aqui que é um eixo que vai trabalhar, então, um pouco experiências estéticas, emocionais, né? Em relação aos temas ambientais e especialmente envolvendo a cultura oceânica, né? Então, eu trouxe algumas ideias e depois eu, assim, quero dialogar com vocês, mas, assim, a qualquer momento vocês também podem me interromper, então eu vou falar bem pouco no começo agora, né, trazendo algumas impressões, depois eu queria abrir para uma rodada de comentários, mas também vocês podem me interromper durante essa pequena, né, bem pequena apresentação que eu pretendo fazer, né. O primeiro, assim, tema estruturante desse módulo é o tema da mitologia, né? E aí é uma questão que não sei qual é a afinidade de vocês com o tema, eu acho um tema fascinante, assim, sempre tive muita curiosidade de estudar o tema, eu acho que, apesar da dificuldade, né, porque, a meu ver, nós já somos, né, um pouco, de certa maneira, a gente saiu desse universo, do universo mítico, né, assim, enquanto experiências perceptivas, enquanto mentes, né, principalmente, né, no nosso caso, né, estando no universo da educação, existe né, uma certa, vamos dizer assim, uma certa pressão pela cientificização, né, de todos os nossos procedimentos, né? Mesmo quem está mais no campo mais mole, das ciências mais das humanidades, eu acho que sente, né, de certa forma, esse movimento rumo a um pensamento mais rigoroso, mais neutro, mais uma tentativa um pouco mais, por vezes, que a gente pode dizer assim, racional mesmo, né? O que não é, assim, não vamos entender bem, né? O que não é, em princípio, um problema. A racionalidade é uma ferramenta, né, de organização do mundo, né? Nosso mundo é todo trabalhado em função
da transformação científica que se produziu ao longo da história, né? Mas o que eu sinto é que, e aí não sou só eu, né, muitas pessoas percebem isso, historiadores e sociólogos, né, importantes, houve um movimento muito intenso de tentativa de certa maneira, e isso aconteceu historicamente, principalmente, né, ao longo do século XIX, né, um pensamento de que a ciência ia apagar o pensamento mítico, né, que a ciência ia tornar o pensamento mitológico desnecessário, talvez ultrapassado, né, porque o pensamento mítico em si é difícil de definir, né, ele é difícil, então, assim, talvez uma das grandes dificuldades seja o fato de que, às vezes, as pessoas associam o mito a misticismo, né? E aí fica uma visão um pouco negativa. Mas existe algo anterior a isso, né? Que seria um campo de uma espécie de relação primordial que a gente teria com a vida, com os seres, com o mundo, né? Porque certamente quando o ser humano né, começa nos seus primórdios a interagir, né, o seu desenvolvimento social, né, não havia pensamento científico. Certamente as primeiras maneiras de agir, elas certamente eram maneiras mais integradas, né, maneiras mais, né, em que a gente provavelmente estava mais perto, né, das forças da natureza. Então, uma das leituras positivas do mito, daí que a gente pode identificar nos estudos, um pouco diferente dessa leitura negativa que às vezes as pessoas fazem, associando o mito a misticismo, né, a não ter rigor, a fazer as coisas de uma maneira meio perigosa que deve ser superada, mas a maneira positiva, ela é a maneira de entender o mito, né, como uma relação primordial, uma relação de proximidade com a natureza. E uma relação que um dos traços seria um certo encantamento, mas não só no sentido mágico, também no sentido mágico, mas um encantamento no sentido do quão é bom, né, do quão é encantador, na verdade, acho que essa que é interessante a palavra, né, o quanto pode ser encantador ter um contato com a natureza no sentido, assim, do mistério, da beleza, de uma tentativa, assim, de compreender, né, ao mesmo tempo, de compreender até mesmo no campo da experiência sensorial, o que está por trás da criação do mundo, né? Então, assim, não é raro que os mitos eles tentem explicar a origem. É muito comum nas diversas culturas. É muito comum também que os mitos nas diversas culturas tenham, assim, semelhanças. É muito comum que eles tenham padrões parecidos. E é muito comum a sensação né, que as histórias mitológicas transmitem. É muito comum a sensação de que elas meio que dão conta de toda a história humana, né, de que elas meio que abordam as grandes questões de todas as épocas, né? Então, não é à toa que grandes pensadores até hoje, em algumas áreas, continuam recorrendo à mitologia para melhor descrever suas ideias, né? Então, se a gente pensar áreas, eu estou aqui agora pensando no caso da psicanálise, né, por acaso, assim, me lembrei, o Freud fez um grande investimento, né, na mitologia para tentar melhor explicar os achados dele, né, os pensamentos dele. Então, acho que nesse sentido do encantamento, da riqueza, né, de algo que deve ser visto como algo muito positivo, poderoso, né? Acho que isso é o primeiro ponto. E quando a gente observa a questão dos mares, né, das águas e tudo isso, é muito frequente que os oceanos estejam
por perto dessas histórias mitológicas. Então, a gente tem essa proximidade com os oceanos, apesar de, às vezes, a gente, desenvolver também um certo distanciamento em alguns casos, né? Então, existe uma proximidade enquanto história de origens, né? Eu sei que, por exemplo, no caso, a gente lá na plataforma tem algumas histórias interessantes, mas o meu objetivo aqui é também falar um pouco além das histórias que estão lá, né? E eu, na minha trajetória acadêmica, profissional, eu tive bastante contato com a população Yanomami, né? Os índios que habitam lá o Acre. Eu tive contato principalmente com pessoas que trabalharam, que fizeram ativismo socioambiental, né, ligadas à população Yanomami, e a história de origem do povo Yanomami trata justamente desse cruzamento, né, entre uma divindade, né, que eu acho que acaba, não me lembro agora se casa com um monstro aquático, e isso dá origem às populações Yanomami, né? E é interessante, né? Sempre formando, né, o bem e o mal, né? Sempre tem isso, as entidades positivas e as entidades negativas têm sempre uma irmandade, né? Também é muito comum nas histórias mitológicas. Então, essas histórias, qualquer tema que a gente pensar hoje, a gente pode remeter um pouco a gente vai, né? Se a gente olhar para os mitos, algum tipo de dimensão importante, né, de qualquer tema que a gente olhe hoje na nossa sociedade, em algum nível os mitos já tinham tematizado aquilo, né? Isso é uma coisa que impressiona, né? Então, por exemplo, se a gente falar uma área que eu estudo também bastante, né, tecnologia. Bom, tem vários mitos que vão trabalhar o tema da tecnologia, inclusive colocando, né, dimensões éticas, dimensões morais do uso da tecnologia, né? Se a gente pegar Prometeu, por exemplo, né? A questão toda de pegar o fogo dos deuses. Então, tudo isso para tentar mostrar um pouco como essas relações elas estão muito presentes, né? Dependendo do lugar, do tema, a gente olha, a gente vai conseguir lembrar de algum mito que já havia trabalhado aquele tema de alguma maneira. Então, a minha defesa, eu acho que a minha e de tantas pessoas que estudam o assunto, é de que existe uma riqueza na mitologia, existe um conhecimento amplo e fundamentalmente nisso que eu estava comentando, né? Demora um pouco para a gente entender isso, tem que estudar bastante o assunto, né? Mas essa proximidade com o mundo que caracteriza o mito, né? Essa maneira quase que direta, né, de ter contato com a natureza, com as coisas, porque o pensamento científico, ele é fabuloso, ele é maravilhoso, mas ele é um desdobramento desse pensamento mais abrangente, né, que é a mitologia. Ou seja, ele vem depois, né? Claramente ele é uma especialização, é um pensamento mais focado, né? Ele vai fazer recortes. O pensamento mitológico é mais abrangente, né? Ele mistura tudo, né? Ele tem uma dimensão poética, estética, técnica, ele está tudo junto, né? É fácil de entender, é mais ou menos fácil de entender através de exemplos. Né? Quando a gente pega a medicina hoje, é uma área científica, né? Então ela faz recortes, ela é específica. Mas se a gente pegar, por exemplo, no caso das populações tradicionais, que estão no regime mitológico, elas não estão no regime científico como a gente vive, né? Elas vivem num regime mitológico, né? Com as divindades, com as práticas tradicionais. A gente pegar o mesmo exemplo, né? A medicina tradicional lá das populações indígenas. A nossa é específica, ela trabalha um órgão, né? Ela trabalha, né? Em geral, ela vai se especializando. A medicina mais tradicional, ela é tudo ao mesmo tempo. Então, é o ritual, né, o xamanismo, por exemplo, né, os rituais, a pagelança que eles fazem,
é conhecimento, é medicina, é tecnologia, tudo junto ali na mesma operação, né? Não tem uma separação tão clara entre as instâncias, né? Aqui a gente tem agora, né, depois de muito tempo, né, de séculos de desenvolvimento científico, a gente separou, né, a gente separou as instâncias. Então a ciência serve para aquilo, a religião serve para outra coisa, está num outro campo de problemas, de discussões. Mas no mundo mais, assim, vamos dizer, que ainda vive fortemente sob a imagem do mito, essas instâncias não estão especializadas, não estão separadas. Não dá para dizer que a gente só vive no mundo científico, né? A gente vive também ainda a influência dos mitos. Mas nisso é diferente porque boa parte do tempo a gente está tentando separar as dimensões, né? Então, a gente quando vai para o médico, a gente vai para o médico por uma razão científica. E a gente faz um pensamento diferente, né? Mais mitológico, fora do médico, né? Então, acho que é isso um pouco, assim, como caráter mais introdutório, eu queria trazer, né, um pouco essa primeira abordagem, né, que a gente, não sei qual é a relação de vocês, a experiência de vocês com o tema, mas até acho que é isso que eu queria primeiramente ouvir, né, quem tiver vontade de compartilhar, porque acho que é um tema que tem um grande potencial por uma razão, que é uma razão nova. Eu acho, particularmente no que eu tenho visto no campo científico, que a gente está fazendo um movimento diferente do passado. O passado foi a ciência se construindo em oposição às outras formas de pensamento, né? Então, a ciência se construindo seu espaço, né? Construindo seu território, suas disciplinas. Mas hoje, no século XXI, também em função dos desafios, né? São as ciências começaram de novo a olhar, né, olhar com mais atenção para outras dimensões e outros pensamentos. Então, a gente está observando, inclusive as ciências, né, duras, né, a gente hoje temos exemplos incríveis no Brasil de cientistas do clima, de cientistas assim de áreas que a gente enxerga como áreas bastante matematizadas, mas que estão se voltando de novo para outras esferas para tentar fazer alianças e tentar abrir um pouco esse rigor científico, não assim às custas do rigor, mas para fazer com que a ciência possa também dialogar com outras formas de pensar que têm suas respostas, que têm seus caminhos, né? Então, acho que isso é bem interessante, bem novo, né? Assim, essa volta, de certa forma, algumas origens, né, um redimensionamento e uma revalorização dessas origens mitológicas, porque pode parecer muito estranho, né, dizer que todo cientista na base tem atrás dele um pensamento mitológico, ou seja, todo médico tem um pajé antes dele, né, pode parecer estranho para algumas pessoas, mas acho que isso tem sido um pouco recuperado, né? Uma dimensão que... E por que isso, né? Talvez isso seja importante a gente buscar entender, né? Porque essa corrente do mito é uma corrente positiva que, né, na chave dessa proximidade com o mundo, ela traz uma dimensão do encantamento, como eu dizia antes, né? Que está mais ou menos próxima do respeito, né, com o mundo. E eu acho que o que aconteceu, né, não, assim, olhando também para os estudos, para a literatura, parece que o pensamento científico ele se estruturou com uma certa violência no sentido de silenciar um pouco o mundo, né, de para poder conhecer, tornar as coisas objetos inertes, né? Então, as coisas e os seres, né? Inclusive isso. Então, acho que esse que é o movimento novo, né? Será que para fazer ciência a gente precisa objetificar tanto, a gente precisa silenciar tanto o mundo? Talvez não, né? Porque agora a gente está tentando, em alguns casos, outras maneiras de proceder, né? Eu acho que as ciências são
elas são forças muito interessantes, porque elas estão sempre abertas ao aprendizado, à transformação, né? Então, acho que é isso que está ficando interessante no momento. A gente tem tido essas novas possibilidades, né, de pensamento. Então, acho que isso é bastante legal de observar, de acompanhar, né, assim, participação de outras matrizes de pensamento dentro do próprio contexto científico contemporâneo, né? Vamos dar uma pausa para ver quem gostaria de compartilhar, assim, dentro dessa pequena, super breve introdução. Alguém tem sentimentos, sensações, assim, dúvidas também, né, obviamente. Vamos lá, Bruno? Bom, professor, Pois não. Eu estou começando a explorar o material agora, né? E ainda não cheguei na parte da ciência, né? Que tem lá um tópico, né? Uhum. Eu estudei um pouquinho da parte do mito e um pouco da parte das artes, né? Achei bem interessante. E conforme o senhor ia falando, né? Eu fui lembrando que geralmente tudo que é histórico, assim, né? Foca mais na questão europeia, né? Civilização ocidental. É verdade. Esse curso, ele traz algumas coisas da África, dos indígenas, né? Então, acho que nesse primeiro momento isso me chamou bastante atenção. Ainda mais a gente que, né, é fruto dessa miscigenação, né? Então, esse material é muito rico nesse sentido, né? É verdade, Bruno. Concordo com você que isso é uma coisa muito boa já de cara, a gente ter a chance de fazer um curso em que a gente traga, né, de cara como material didático referências que não são as referências mais, como a gente pode dizer assim, as mais convencionais, né? Porque isso já traz já aponta para essa direção que eu estava tentando construir junto com vocês, né? Que é de uma nova abertura, né? A gente está vendo aí, né, o Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, né? O pensador, né? O filósofo que é indígena. Então, é maravilhoso ter a chance de ver isso, né? Débora. Bom, eu moro numa aldeia indígena já vai para 16 anos agora em dezembro. E meu marido é indígena, né? A família dele é lá eles são indígenas Tupi. Tá? E o interessante, você falando referente a essa proximidade, né, com o mar, no caso, os indígenas Tupi, eles têm, não só os tupis, os guaranis também, né? Eles vêm de lá, no caso da etnia do meu marido, eles vêm de lá da região do Mato Grosso, tá? Em busca de uma terra sem males, né? E o que é essa terra sem males? É o oceano. Então, eles vêm de lá do Mato Grosso, no caso da família do meu marido, né? Já de mais ou menos 300 anos. Eles param em Araribá, no interior de São Paulo. Ali eles constituem uma terra indígena, que há hoje ainda, e aí depois eles descem para o litoral. Então, assim, na parte do oceano, essa é a parte que faz, é o que faz parte da cultura que eu vivo não, mas que eu aprendo um pouquinho a cada dia, né? Então, é bem interessante. Que legal, Débora. Que bom que você trouxe isso, porque é muitíssimo interessante, né? Como... Pois é um pouco o que eu tentei também dizer, né? Para quem está do outro lado, né? Que é o lado que, né, muitos de nós aqui, imagino, passamos pela educação formal, com um caráter mais científico. Acho que o Bruno trouxe muito bem, né? A maior parte do tempo a gente vai conhecer as referências europeias, né? E agora é um momento novo em que a gente está reconstruindo várias estruturas, vários pensamentos, né? Por isso que currículo, né, é sempre um tema muito importante, né?
o que se ensina, como se ensina, né? Então, assim, eu acho que é um momento, ainda que a gente tenha enormes desafios, é um momento rico, né, para a gente pensar que muitas coisas têm acontecido, né? Eu acho que eu trabalho com um colega que é também um ativista aqui na Unifesp nesse tema, que é o professor Renzo Tadei, e assim, a gente tem tido muitos assim, desdobramentos dessa relação, né? Pensando agora a COP, né? Pensando tudo que está acontecendo, o protagonismo, né, das populações tradicionais. Então, assim, acho que esse primeiro bloco aqui do módulo, assim, em termos mais de temas cruzando, né, o conhecimento científico, também tradicional, e também as artes e o mito, né? A gente está tentando um pouco cruzar todas essas instâncias. E uma coisa importante que eu, né, acho que por ser uma das coisas que eu estudo bastante são as novas tecnologias. E aí a gente fica pensando, né? Que relação que tem entre ciência, arte e mito, né? Que é esse primeiro bloco aí que vocês estão consultando. Pode parecer que tem uma grande oposição, né? Arte e ciência já é uma coisa que vira e mexe, as pessoas, não, arte é uma coisa, ciência é outra. E aí a gente tem o mito no meio da história. Demorei muitos anos assim estudando o assunto para compreender uma coisa que meu orientador de mestrado e doutorado, que é um grande ativista também na área, né? Ele falava e mencionava, e é sempre muito interessante ouvir, né, as pessoas que estudam décadas um assunto, mas assim, não é de cara que a gente compreende, né? Demorou um tempo, eu fui compreendendo assim que o mito é um repositório de riqueza cultural, né? Então, tudo que a gente pode inventar no futuro, de alguma maneira, isso que eu já disse isso hoje, né? De alguma maneira já foi dito em algum mito, né? Porque os mitos conseguiram, eu não sei explicar a razão, né? Acho que ninguém sabe, mas eles conseguiram mapear, de certa maneira, eles mapearam o conhecimento humano, né? Porque acho que pela abrangência, né? Porque todas as populações, a gente até pode dizer que tem populações que não têm ciência, mas não tem população humana que não tem algum tipo de mitologia, né? Então, as pessoas, ou assim, têm histórias, né? Tem coisas que, assim, coisas que fundamentam a vida social delas, né? Então, os mitos são esse repositório de ideias, e algumas que vão dar possibilidades de transformação depois, inclusive de criação tecnológica, porque vocês sabem que todas as invenções que a gente fez, e aí é importante que a ciência reconheça isso, todas são concretizações de mitos, né? Então, por exemplo, a gente voa. Houve mitos iniciais sobre a nossa vontade de voar, né? A gente, né, várias das coisas, a gente usa celular, né? O celular é um ótimo exemplo também, né? Quantos mitos antigos não trataram dessa questão da distância, da comunicação, né? De mandar, né, de certa maneira, de falar à distância, uma coisa, de certa maneira, parece uma coisa meio espírito, né? Um espírito voador, assim, um celular. É que a gente está tão acostumado com as tecnologias que a gente perde essa dimensão mágica que tem nas tecnologias, né? Porque se a gente chegasse hoje, caísse aqui nesse mundo, e aí alguém olhasse de fora, o que está acontecendo aqui agora, nesse minuto, né? Olha só, a gente está aqui, nós, né? Quase 20 pessoas que estamos em locais totalmente diferentes e estamos conversando, né? Então isso além de ser uma tecnologia, tem um resíduo de magia mesmo, né? Tem uma magia nisso. Então, para o futuro, eu acho que a gente está voltando a entender isso, né? Que os mitos têm boa parte das respostas, inclusive nas respostas do que deve e do que não deveria ser feito, né? Algumas histórias de interdições, né? De proibições.
Então é um conhecimento muito rico, que está na base, inclusive, da possibilidade de a gente continuar inventando coisas. Porque o tema, então, no final das contas, traz o mito, traz a ciência. E a arte, né? O Bruno mencionou a arte também. O que a arte tem a ver no meio dessa história? O que tem a arte com isso, né? Alguém de vocês tem alguma ideia o que pode ter a ver a arte no meio do mito e da ciência? Alguém tem alguma intuição? Bom, professor, eu não sei, é um palpite, né? Acho que a arte ajuda a perpetuar, né? A gente viu aí no material vários quadros, pinturas do século XIX, né? Então, assim, é tipo um retrato daquele momento que vai ficar para sempre. A gente está aqui agora no século XXI, olhando aquilo, imaginando, né, como era, e acho que a arte vai fazendo isso, ela vai ajudando a perpetuar os diferentes momentos da história, né? A arte tem sim a função de arquivo, né? Isso é bem importante. Luiz, eu não sei se o Fábio também queria falar, daí eu já te passo, Luiz. Diga aí, Fábio, parece que você abriu. Oi. Não, acho que tanto a mitologia quanto a ciência vão tentar explicar algo que a curiosidade humana ali tem, né? E a arte, quem sabe, seja o reflexo dessa tentativa de tentar explicar algo. Então, se expressar pela arte é um reflexo do que você está vendo no mundo próprio, assim, né? Acho que, quem sabe, pode ser essa ligação entre tentar explicar uma curiosidade e tornar isso visível para as pessoas, tornar isso para alguém, para si mesmo visível. Interessante isso. Luiz, o que você acha? Então, professor, eu acho que a arte, ela é o gatilho para a ciência, porque eu vejo como a fantasia que gera imaginação, gera curiosidade e efetiva, no caso, a pesquisa, né? Você vê que muitas das coisas, por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci, a gente pegar um exemplo aí do Renascimento, era um grande artista, um grande pintor, mas tudo que ele começou desenvolvendo foi através da curiosidade e da fantasia. Ele, e se, né? O tal do e se. Então, eu acho que essa é a principal relação entre arte e ciência. E aí eu já também reforço um tanto da cultura também, que a cultura, quanto a pessoa mais cultura, mais interesse, mais curiosidade, né? Eu acho que é no geral, não só a arte, mas conhecimento num todo, assim, gera essa questão da dúvida e daquela formigação, aquele interesse, aquela, né? É isso. A Débora está colocando no chat, deixa eu aproveitar para... Dentro do que vivencio, a arte indígena vem da observação e imitação da natureza. Tudo bem. Eu estou de acordo com todos vocês, eu acho que tem tudo isso mesmo, mas eu gostaria de pensar mais isso que o Luiz comentou, porque, sem dúvida, são papéis da arte, né? A relação com a natureza, a documentação, acho que também, apesar de que isso varia muito, né? Existem populações que documentam pouco, né? Sua vida, e outras que documentam mais, né? Nós somos um pouco no Ocidente aqui arquivistas, né? A gente tem uma tendência grande de documentar. Mas o que o Luiz trouxe é uma coisa legal, porque especificamente ligando o mito e a ciência, a arte, ela talvez seja um ponto meio intermediário, assim, bem interessante, né? Ela é a possibilidade de você fazer, assim, um pensamento abrangente, de ideias, de imaginação, né? Imaginar significa criar imagens. Antes de concretizar qualquer objeto, é necessário, né? Imaginar, né? Não dá para você ter algo no mundo sem você imaginar. É importante isso, mas isso mostra, então, para a gente que a estética, a imaginação de certa maneira, um ponto médio, né? Uma mediação entre o campo mais, assim, o campo mais do mito e o campo da ciência, porque na ciência os objetos, eles ficam bem recortados, né? Eles são bem específicos e parece que a gente só olha para funções. A gente olha
bem especificamente o objeto funcionando, fazendo coisas, né? Agora, no campo da arte, tem um resíduo daquela coisa mágica ainda. Então, não deixa de ser, né? Vamos pensar, você comentou do Leonardo da Vinci, né? Não deixa de ser um pedaço de madeira lá, acho que a Mona Lisa, se eu não me engano, está na madeira, né? Não está nem na tela. Não deixa de ser um pedaço de madeira, né? O que a visão científica falaria? Falaria, nossa, é um pedaço de madeira. Mas por que é tão importante para a nossa cultura? Por que é elevada a estatuto de arte, né? Não é só um pedaço de madeira? Pois é, não é só um pedaço de madeira, é um pedaço de madeira, e em cima daquela madeira foi colocada uma tinta que tem um valor simbólico gigantesco, é por isso que está conectado diretamente com quase que um mito, né? De novo, tamanha força daquilo, né? Então vai o mundo inteiro olhar aquilo e sente a força daquilo, e é inexplicável de certa maneira, né? Assim, é difícil de explicar, você tenta, você fala, nossa, mas foi a luz, mas foi isso, mas foi aquilo, e todo mundo é atraído pela madeira, né? Vai lá ver no Louvre, em Paris, gasta um dinheirão para ver aquilo, né? Significa, então, que tem no campo da arte esse poder que já tinha no mito. Então, a ciência também tem, mas a ciência ela usa diferente esse poder, né? A ciência usa de uma maneira cirúrgica, mais localizada, e o campo da arte é um campo que ele é abrangente, ele conecta grande, né? Ele dá uma sensação de sublime, de maravilha, sabe? Você fica maravilhado, aquela coisa assim. Então, nesse sentido, a arte, ela precisa da ciência para fazer os seus objetos, ela precisa da madeira, ela precisa da tinta, ela precisa de um certo nível material, né, que é o que a ciência faz. A ciência adora mexer com objetos concretos, com materiais, mas ela tem essa memória do mito, né, mais marcada do que na ciência. Ela tem assim, vamos dizer assim, ela tem um resíduo, né, mitológico mais forte. Ela transmite aquela coisa mais global, aquela sensação quase religiosa, que a ciência não transmite tanto, a ciência vai por um outro caminho. É por isso que, no fundo, está tudo lá, né? No mito está tudo, né? Está o pensamento técnico, está a arte, está a ciência, está tudo lá dentro misturado. Então, o mito é o grande oceano de possibilidades. É por isso que alguns autores desenham o mito como a grande unidade mágica inicial da nossa vida. E depois as outras áreas, elas são especializações, né? Vão pegando um pedaço, vão trabalhando o elemento, o objeto, ou se a gente pensar a religião, ela trabalha do lado contrário da ciência, né? Ela trabalha mais o fundo, né? Uma sensação maior, enquanto a ciência é o objeto, o material menor. E a arte, ela estaria meio que no meio dessas forças. Então, eu acho que a arte é muito privilegiada, né? E o Luiz colocou uma coisa que é fantástica. Eu até tenho um capítulo de um livro que eu trabalho esse tema. A arte antecipa. É uma coisa maluca, né? Porque a ciência tem uma vontade tão grande de antecipar o que vai acontecer. A ciência quer saber se a mudança climática, quando que vai acontecer, quando vai acontecer tal coisa, se o furacão vem agora, se vem depois. A ciência quer saber isso. Só que não é tão fácil, né? Não é tão fácil, porque a natureza, ela funciona, tem suas leis, tudo, mas ela também tem variação. A matemática é maravilhosa, mas assim, nem sempre existe hoje uma grande discussão em cima, no fundo, das probabilidades, né? Então, nem sempre a ciência está do lado de saber mesmo o que está para acontecer. Agora, a arte, ela não tem o compromisso de saber com certeza, mas ela acerta bastante. É interessante isso, né? A arte vai lá e acerta, e antecipa, e lida com o futuro, porque ela mais ou menos está captando forças, né? Então, olha que coisa mais misteriosa, né? Às vezes a gente vê o que vai acontecer na vida humana a partir do quê? De uma pintura, do cinema, né? Se vocês prestarem bem atenção, muitas vezes é o que está para vir que foi feito esteticamente antes, né? Porque a arte tem essa capacidade, às vezes, de antecipação, né? Então, um artista, ele
ele, né, mais ou menos fala um tema, e aquilo ainda não aconteceu, mas depois de um tempo a tecnologia vai lá e né, vira uma realidade, aí a sociedade muda, então, né, é muito interessante observar isso, né, o quanto algumas obras de ficção científica trouxeram, né, anteciparam mesmo, né, o que, se vocês, não sei se vocês se lembram do filme do Stanley Kubrick, né, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem uns momentos, assim, eu me lembro que tinham pequenas telas, assim, que eles interagiam lá, e aquilo parece muito com os tablets, né, os celulares atuais. E o filme é de 1960, acho que 68, 69, né? Então é muito interessante, porque não tinha compromisso nenhum e antecipou, né, uma possibilidade tecnológica lá na arte mesmo, na estética. Então, assim, esses temas, eles ajudam muito porque a gente tem que trabalhar com as pessoas na educação, né? E as pessoas, às vezes, estão meio anestesiadas, estão querendo fazer outras coisas. E a arte, às vezes, ela é essa sacudida, sabe? Ela vai no campo das sensações, do conhecimento sensível. É muito legal que no nosso módulo aqui, até a professora Priscila, que fez o material, ela menciona a educação estética, né? Não sei se vocês chegaram a ler esse trechinho ali. A educação, Fundamentos da Educação Estética, é um material que o professor da Unicamp, eu até fui aluno dele há muitos anos atrás, ele tem um livro muito bonito sobre a educação estética. E, assim, é um caminho muito produtivo, gente, né, porque a arte ela tem muitos recursos mesmo para a gente sensibilizar, refletir, discutir dimensões éticas, né, então eu acho que é um tema fabuloso, assim, né. Fica mais ou menos, faz sentido um pouco essas coisas que a gente está conversando aqui? Vou dar mais uma pausa para ouvir vocês. Diga, Bruno. Professor, uma dúvida. O senhor tem citado aí o nome da professora Priscila, né? Aí, assim, se a gente quiser citar esse material do curso que está no AVA, né? Como que a gente faz? Porque acho que o nome da professora Priscila não aparece em nenhum momento aqui. Essa é uma dúvida que eu tenho. Ah, tá. Pode falar. A outra coisa é assim, igual o senhor estava falando aí da questão da arte, né? E tem uma parte que tem um tour, né, pelo museu, e aí a gente pode contemplar aí algumas obras, né? Isso é muito interessante para trabalhar em sala de aula, né? Será que eu posso, por exemplo, usar o material aqui em sala de aula? Tem algum problema de questão autoral, né? Então, acho que o tour virtual, no caso dos museus, é totalmente possível, né? Eles são todos, inclusive, é muito legal, dá para você acessar vários museus do mundo, assim, com respeito a isso, né? Então, acho que é maravilhoso. A questão do material, eu acho que tem referências bibliográficas ali, né? Então, é super possível também acessar as referências. Agora, especificamente esse material que está interno, eu já fico um pouco mais inseguro de te responder se ele pode ser reproduzido, tá? Tem poucas referências mesmo, a professora Priscila, ela é da Federal, acho que da FURG, lá do Sul, se eu não estiver enganado, ou ela é do Nordeste, agora eu fiquei na dúvida, mas eu sei porque tem algumas passagens que tem fotos dela, né? As fotos que são de mergulho, porque vocês viram que o material é metafórico, né? Tem mergulho, tem a imersão, tudo, para tentar meio que organizar essas fases que a gente vai conversar, sabe? Mas eu acho que ela tem material disponível na internet. Então, se você olhar nas fotos, se eu não me engano, uma delas, ou algumas delas, tem a menção ao nome dela completo ali. Eu vi aqui, né? Priscila Campos, né? Isso. Então, você vai conseguir encontrar material dela na internet, mais material de livre acesso. Porque esse também é um dos objetivos, né? Eu só
só não digo com toda a certeza do mundo que use esse texto mesmo, porque aí não fui eu que, né, não fui eu que montei o curso inteiro, então eu não sei como é que está a questão. A minha questão, na verdade, assim, eu sei que eu assinei a possibilidade de vocês usarem qualquer coisa que eu venha a produzir, se eu produzir alguma coisa. Agora, com respeito ao material que está no sistema, eu já não sei, tá? Então fica essa questão aí. Mais alguma interação, gente? Ainda nesse tema da interação entre ciência, arte e mito, tem alguém que tem alguma visão diferente, ou questionamento, ou dúvida, ou acha que não faz sentido nenhum o que a gente está conversando, porque acho que a gente tem que estar num espaço bem seguro para as opiniões, né? Que essa é uma construção, na verdade, né, que a gente está fazendo. Pode falar, Débora. Será que a gente pode falar que a interação entre esses três envolve essa parte da transdisciplinaridade? Eu acho que é uma ótima pergunta. Acho que se a gente falar arte e ciência, é mais fácil, né? A mitologia não é uma disciplina propriamente, né? Ela é um tema de estudos, né? Então, acho que só esse cuidado, porque a gente pode ser interdisciplinar ou transdisciplinar pegando, por exemplo, o campo da arte e o campo das ciências, e aí ciências específicas e artes, né, mais especificadas. Mas teria esse ponto aí, esse elemento de dificuldade, né? Porque a mitologia é um tema mesmo e que ele está tematizado aqui com a gente também, né? Mas ele não caracteriza uma disciplina, né? Mas ela não seria a parte cosmológica da transdisciplinaridade? A parte mitológica, foi isso que eu pensei. Uhum. É uma possibilidade de pensar, sim. Talvez fosse dependeria um pouco de como você estruturaria esse argumento, sabe? Mas seria possível pensar nisso, né? De novo, né? A mitologia é um tema que exige bastante esforço de definição, ele não é fácil, viu? Porque agora você falou cosmológico, tá bom, mas qual, né? Qual mitologia, qual... Então, assim, acho que seria bastante legal, mas tudo isso, por exemplo, se vocês for escrever um projeto, tudo isso tem que justificar bastante, especificar, né? Dizer qual é a raiz desse pensamento mítico, né? Porque existe, de fato, uma diversidade muito grande. Vocês sabem que aqui na Unifesp eu dou aula, entre outras matérias, eu dou aula de História das Ciências, né? E é um desafio, né? Porque para fazer uma história das ciências para valer, a gente teria que pegar a história não só do Ocidente, né? Teria que pegar outras contribuições, né? Pegar a Índia, pegar a Ásia, né? A China, pegar... E não é fácil, porque o material que a gente encontra, em geral, ele está restrito a uma visão ocidental, né? Então, a gente está num processo agora de repensar, né? De retrabalhar e, assim, mesmo a interdisciplinaridade, viu, Débora, é um tema recente até, se a gente for considerar o quanto a gente avançou, mas, assim, ainda não é tão fácil, né? Aqui a gente está num curso interdisciplinar, né, que é avaliado, né, por uma cadeira interdisciplinar, a pós-graduação é interdisciplinar, e é um baita desafio, porque ainda boa parte do tempo o pensamento das disciplinas, das especialidades, ele é bem forte. Ele ainda estrutura boa parte do pensamento científico. Então, na verdade, eu conheci a transdisciplinaridade por uma professora da USP que dava aula na pedagogia indígena, né? Que é a Maria Freitas. Tá. E aí eu me encantei pela transdisciplinaridade, eu fui em busca, né, do seu significado,
cheguei até escrever um texto, porém, como você disse, eu acho muito complicado se explicar o que é a transdisciplinaridade, não só pela visão científica, mas pela visão educacional, né? E aí, quando você fez essa comparação, me lembrou muito da fala dessa professora, entendeu? E eu achei bem interessante. Mas, assim, essa definição educacional, eu ainda não consegui encontrar um texto, um livro, ou algum autor que pudesse falar especificamente sobre isso, né? E aí, quando você falou, me disparou essa questão. A gente pode interagir, eu acho que a gente tem esse momento do curso para pensar juntos, né? Acho que é bem interessante, mas concordo com você, é desafiador, né? Porque você já está na transdisciplinaridade, né? E nem a interdisciplinaridade tem assim um consenso tão claro né, de que seja uma coisa tão fácil de encontrar definições e tudo. Existem alguns pensadores que já são importantes, já definiram alguns marcos, né, para o pensamento, esse tipo de pensamento, né? Mas a gente poderia até pensar, né, tem alguns... e aí é interessante pensar, né? O Edgar Morin, por exemplo, acho que vocês devem conhecer, né? Traz contribuições bem legais, assim. Então, acho que é um caminho, né? Mas eu concordo com você, tem um caminho que também tem a ver com a prática, né? As nossas práticas, assim. Sabe que aqui o curso é maravilhoso, né? A gente tem vários eixos, né, formativos, né? O eixo para pensar o oceano. E aí eu acho que vocês vão ver na plataforma, né? O oceano pegando um pouco a ideia do meu amigo do Renzo, né? O oceano é um hiperobjeto, né? Que ele trouxe essa ideia de um filósofo, que agora eu não me lembro o nome, um filósofo, acho que em inglês. Um hiperobjeto significa que é um objeto grande pra caramba para a gente pensar, né? O oceano é um objeto com múltiplas conexões, super complexo. E aí, nesse sentido, não teria como só uma matéria abordar o tema, né? Então, sempre que a gente pensa aqui no Instituto do Mar, da Unifesp, a gente está sempre tentando fazer conexões, chamar os colegas para, né, trabalhar juntos, né? Seja no ensino, na pesquisa, na extensão, apesar dos desafios, né? Porque é um baita desafio, às vezes um colega fala uma palavra, por exemplo, resiliência, uma palavra maravilhosa, né? Aí a psicóloga entende uma coisa, o ecólogo entende outra coisa, o sociólogo entende outra coisa, o engenheiro entende outra coisa da resiliência. Para um é resiliência do material, para o outro é resiliência ecológica, para o outro é resiliência psíquica. Aí você fica pensando, mas a mesma palavra está em todas as áreas. Pois é, isso é um fenômeno interessantíssimo que tem acontecido. Às vezes o mesmo conceito ele vai se tornando assim fluido, né? E aí eu posso dar outros exemplos. Eu até estou fazendo pesquisa com alunos aqui, né? Com um outro termo que deixa eu tentar lembrar agora, que ele aparece em várias áreas científicas. E aí isso não é a transdisciplinaridade, mas pode vir a ser uma construção interessante, né? O quanto a gente usa as mesmas palavras para falar de coisas parecidas ou nem tão parecidas, mas que a gente poderia fazer isso, né? Então, sem querer puxar a sardinha para o campo da arte de novo, mas já fazendo isso, a arte é uma grande possibilidade de traçar essa linha transversal também, né? Acho que pelas características que você pode ter conhecimentos científicos, estéticos, articulação de vários assim aspectos ali. Acho que a arte é um momento muito legal de trazer, né, essas conexões, porque principalmente com hiperobjetos, né? Porque estudar um hiperobjeto é olhar a partir de muitos prismas, né? Culturais, econômicos, né? Assim, eu acho que o oceano caracteriza muito isso. Então, vocês vão encontrar, né, no nosso material aí essa característica mesmo, né?
de tentativa de múltiplos olhares. E uma coisa que eu acho maravilhosa, né, porque a nossa cultura científica, ela em geral, ela deixa a gente muito enrijecido na impessoalidade, né? Então, o cientista tem que falar sem aparecer, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas esse bloco é diferente. Esse nosso bloco, ele traz a possibilidade de você trazer sua experiência existencial, né, para o conhecimento, né, no campo da cultura oceânica. Então, eu acho que a cultura oceânica, se ela for, né, ela está nascendo como um tema transversal, então já traz essa vantagem, viu, Débora? Ela já é um tema transversal, né, no meu entendimento. E aí, o que acontece, né? Ela já tem essa vantagem, mais essa vantagem, né? Que ela é um tema transversal e aberto, de certa maneira, ou pelo menos eu acho que a gente deve fazer ela se abrir, e essa matéria, né, esse curso inteiro que vocês estão fazendo é um curso de ponta, né, porque a professora Tatiana, né, uma das organizadoras, ela traz essa visão, né, colocou esse módulo envolvendo arte e percepção e subjetividade nessa perspectiva já. É uma matéria, né, cultura oceânica transversal e aberta à experiência pessoal, né? Ou seja, não é um conhecimento científico frio, neutro, desenraizado, né, ahistórico, né? Como alguns cientistas falam, não, a ciência é amoral, não tem moralidade. A ciência só quer saber se funciona, se é isso, se é aquilo. Gente, não é possível que seja assim, não. A ciência tem que ser implicada socialmente, tem seus valores, tem sua ética, tem, na realidade, inclusive hoje em dia eu acho que sim, a gente pode pensar com muita tranquilidade na experiência do cientista que produz aquilo, né? Na experiência subjetiva dele em alguns contextos, né? Não digo assim, obviamente você não vai ficar mudando os dados, não é isso. Mas assim, por que você quer saber? Por que você faz essa pergunta? Né? Por que você faz essa e não outra? Né? Então, várias questões que são importantes. Né? Como é que você chegou nesse tema? Né? Qual a sua experiência? Qual a sua visão da vida? Né? Quais são os seus valores? Então, eu entendo assim que é uma oportunidade de diálogo, né, muito boa nesse módulo, né? Porque a gente está falando coisas que eu acho que muitas vezes pode não estar claro para muitas pessoas, né? Algumas pessoas ainda têm a imagem das ciências como aquele personagem vocês lembram do The Big Bang Theory lá, aquele Sheldon, né? Aquele que para ele tudo pode ser resolvido com uma conta, né? Seria maravilhoso se o mundo fosse assim, mas não é possível, né? Assim, seria ótimo se tudo se ordenasse de maneira automática, se tudo se organizasse, né? Se a gente falasse, nossa, eu quero namorar, eu quero fazer isso, eu quero casar e eu pudesse fazer uma conta, né? A matemática, ela faz coisas incríveis, mas ela não pode fazer tudo, né? Então, acho que nesse sentido a ideia de transdisciplinar, ela é boa, porque ela deixa todas as áreas humildes também, né? As ciências humanas, elas não podem fazer algumas coisas, assim como a física, a biologia, não podem fazer outras, né? E eu acho que a gente tem, então, essa tarefa legal, né? Porque a gente está num momento histórico, a gente está colocando a cultura oceânica na educação, né? Então, eu acho que é um momento histórico, assim, muito rico, muito positivo, sobretudo que a gente está fazendo isso, as pessoas envolvidas, né? A universidade, vocês estão fazendo isso, a partir de um prisma que é incrível, né? Que está sendo uma redescoberta dos nossos fundamentos míticos, né? A meu ver, assim, quando eu vi recentemente cientistas de ponta, né? Tipo Antônio Nobre, né? Gente assim falando sobre o conhecimento indígena, né? Com brilho nos olhos, porque as coisas têm caminhado de uma outra maneira, né? Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Então, acho que era um pouco essa a mensagem desse primeiro encontro, né? Não sei se alguém ainda tem alguma dúvida, questão.
ou interação, ou pergunta. Pode falar, Bruno. Não, só um comentário, né? Acho que eu sou professor de matemática, né? Então, Ixi, falei mal da matemática. Não falei, eu tô cheio de amigos aqui matemáticos. Opa. Esse curso é interessante, né, se eu falar da ciência, né, porque acho que a gente pode começar a trabalhar os aspectos qualitativos, né, e isso é uma coisa que dá para trazer para matemática também, né. A gente trabalha estatística, por exemplo, que tem, né, as questões quantitativas, mas também tem muita coisa de interpretação, análise, né, então acho que o qualitativo tem que entrar mais aí no nosso campo para ajudar um pouco, né, a tirar Não, é verdade. essa imagem, né, de que a matemática só conta, né? Não, é verdade, né? Para a gente terminar nosso encontro de hoje, até vou contar, né? Uma coisa interessante, né? No começo aqui, nós, né, professores, há mais ou menos 13 anos atrás, que a gente abriu aqui o curso de Ciências do Mar, né, interdisciplinar aqui na Unifesp. A gente chegou, todo mundo jovem, né? Aí, você é sociólogo, eu matemático e tal. E todos nós, assim, formados na tradição disciplinar, para fazer um curso interdisciplinar, né? Assim, com vontade até de ser transdisciplinar em algum momento. E aí, foi um baita desafio, porque o matemático quer ensinar matemática, né? E aí a gente até as pessoas construírem exemplos do mar, né? O sociólogo, por mais que eu tivesse alguma experiência com sociologia ambiental e eu era estudioso também da cultura e da tecnologia, né? Não foi uma coisa tão simples, porque não é uma tradição das mais fortes dentro das ciências sociais. A tradição mais forte é a sociologia do trabalho, a sociologia política, sabe? Outras áreas são mais fortes, né? Então, eu concordo, viu, Bruno? Acho que a gente, aos poucos, vai se abrindo, porque o discurso que mais vai funcionar é aquele que, no final, vai unir as pessoas, né? Nas potencialidades das diversas áreas. O aluno que vem e fala assim, eu não gosto dessa área, eu não gosto daquela. Gente, as pessoas que estão à frente, criando coisas incríveis, elas, na verdade, se viram em todas as áreas e entendem um pouco das coisas, né? Então, hoje eu estava dando aula mais cedo para graduação, agora há pouco também, a gente estava falando daquele neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, né? Super interessante o trabalho dele com tecnologia, com neurociências, com medicina, cruzando um monte de... Ele é muito bom em computação, né? Então, cruzando as áreas. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E, assim, todo mundo tentando, né? Acho que levar a sério, né? A importância das outras áreas. Porque vocês sabem que tem um estudo clássico, não sei se vocês conhecem, um livro clássico chamado Duas Culturas, né? Eu esqueci agora o autor, eu posso depois pesquisar para a gente colocar lá na plataforma, no fórum. Nesse livro, Duas Culturas, a discussão toda, acho que era um americano, do século XX esse livro. Era assim, poxa vida, né? Mas se abriu um buraco entre aqueles que sabem a cultura, vamos dizer assim, humanística e a cultura científica. Então, toda a discussão será que a gente precisa saber? Quem gosta de Shakespeare precisa saber de matemática? Quem gosta de matemática precisa saber da cultura, da Homero e Odisseia? Será que precisa? Eu acho que a gente fica mais forte quando a gente começa a entender mais as coisas. Eu acho que a gente começa a ter melhores condições, né? Porque os problemas, eles não vêm na caixinha da matemática ou na caixinha da psicologia apenas, né? Eles vêm como problemas complexos, né? Eles vêm né, de uma maneira que, assim, são problemas, né? A gente é que tem as ferramentas compartimentadas, né? Então, acho que é um percurso muito produtivo encontrar esses diálogos de uma maneira... Assim, a gente faz muita brincadeira aqui no Instituto, né? Eu sempre brinco, falo, eu encontro o pessoal da física, né? A gente sabe que a física é uma das ciências mais
relevantes na história das ciências, né? Eu sempre falo, é o pessoal da física, tudo bem, né? Mas a sociologia é a ciência mais importante, que é a mais difícil, porque entender as pessoas juntas é quase impossível, né? O pessoal acaba que é sempre engraçado, né? Porque cada um acha que a sua área é mais importante, mas no final os problemas eles independem, né? Eles acabam sendo hoje ou atualmente é muito mais comum ter problemas complexos envolvendo múltiplas dimensões do que ter problemas que possam ser resolvidos com uma área só, né? É muito mais comum, não tem dúvida nenhuma, né? Quem está na área ambiental sabe disso com total clareza, né? Tem aspectos de saúde que já desdobrem aspectos psíquicos, sociais, econômicos, aí você olha para o ambiente, a natureza, a questão, tudo interligado de uma maneira... Aí você pode falar de direito, de política pública, de gestão, tudo ao mesmo tempo, né? Então, com ferramentas estatísticas, matemáticas, tentando cruzar todas essas áreas. Então, esse que é o trabalho legal mesmo, né? De convergência. E é isso. Hoje eu trouxe um pouco dessa conversa da arte, porque não dá para negar que algumas áreas são minoritárias, né? No pensamento científico, assim, acadêmico, mas que elas são muito importantes. Então, filosofia, artes, muitas vezes ocupam espaços minoritários. Mas, assim, com certeza são áreas que trazem um potencial e um diferencial para as pessoas enorme, enorme. Então, a gente aqui tenta formar engenheiros, né, no segundo ciclo aqui, com bastante aporte de conhecimento, assim, filosófico, né? Então, acho que isso traz uma diferença grande, né? Então, espero ter conseguido trazer um pouco desse sentimento para vocês hoje. E se ninguém tiver mais questões, semana que vem a gente continua. Eu vou tentar pensar talvez um outro dia e horário para ver se pega mais pessoas ou a gente mantém. Não sei o que vocês, se quiserem comentar agora sobre isso, acho que é até interessante também, né? Que a gente está aqui, olha, com 16 pessoas. É um bom momento esse para a gente fazer? Para vocês, imagino que sim, que vocês estão por aqui, né? Mas também, de qualquer maneira, a gente vai ter a gravação, eu vou disponibilizar, tá? Então, acho que isso vai ser positivo. Professor, na disciplina anterior, a professora marcou em dias diferentes, horários diferentes. É uma estratégia legal, né? Pegar a galera assim, né? Tá. Para mim, teoricamente, especificamente, esse horário é legal, mas acho que tem uma galera que não consegue. Entendi. Eu vou tentar pegar um horário, a professora Valquíria está dando uma sugestão. Vou tentar fazer num outro momento para ver se a gente pega também outras pessoas. Mas espero que vocês voltem também. Queria agradecer muito a presença, a participação de vocês, tá bom? E dúvidas, a gente tem a equipe de apoio também, os tutores maravilhosos, e eu também fico à disposição, né, para interagir. Tá bom, gente? Muito obrigado e seguimos juntos aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, bom descanso a todos. Tchau, obrigado. Professor, obrigado, bom descanso, bom final de semana. Obrigado, Luiz, igualmente, viu? Um abraço, gente. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Débora. Até. Obrigado.